O presidente do Senado uniu ao pedido original de CPI um outro requerimento, voltado para investigar também governadores e prefeitos. Agora, os líderes partidários terão que indicar os integrantes, 11 titulares e 7 suplentes. O requerimento do senador Randolfo Rodrigues, que traz o fato determinado e que ora é lido, é acrescido do requerimento do senador Eduardo Girão em relação aos repasses de recursos federais aos demais entes federados, e ambos os fatos poderão ser investigados, com a limitação e com a observância do artigo 146, inciso 3 do Regimento Interno do Senado Federal, a fatos que digam respeito exclusivamente aos demais entes federados, estados, Distrito Federal e municípios, a quem cabe a sua própria investigação através das casas legislativas respectivas, sob pena de usurpação de atribuição e de competência. Prestados esses esclarecimentos, a presidência determina que sejam oficiados os líderes para que façam as indicações de membros de acordo com a proporcionalidade partidária e, feito isso, será feita a designação do colegiado por esta presidência e posterior instalação da comissão parlamentar de inquérito. O assunto foi longamente discutido na sessão plenária, antes da votação dos projetos na ordem do dia. O líder do governo no Congresso disse que a CPI não deveria ser instalada para evitar contaminação de coronavírus no Senado. Nem vou apelar para tudo aquilo que as pessoas sabem do fato de termos 3 membros titulares do nosso Senado que perderam a sua vida, e não dá para negociar nesse momento com qualquer outra possibilidade, em sendo presencial o funcionamento da CPI, esta CPI ou qualquer outra CPI, que a gente tenha um ambiente de trabalho para funcionários terceirizados, jornalistas, qualquer tipo de pessoa que precise trabalhar num ambiente de Câmara, num ambiente de plenário, que tenha a sua segurança preservada. O autor do pedido original de CPI argumentou que os trabalhos podem ser feitos de forma semipresencial. Na prática, a questão de ordem apresentada por Sua Excelência inviabiliza o funcionamento desta comissão parlamentar de inquérito enquanto durar a pandemia. Pela lógica, se não fosse possível a atuação dessa comissão de inquérito, não seria possível nenhuma investigação no país. Não seria possível a condução de nenhum inquérito. Não seria possível o funcionamento de instituições judiciais, como o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público. E essas instituições funcionam adequadamente pela via remota. Eduardo Girão foi o autor do outro requerimento de CPI, investigando também governadores e prefeitos. Já queria agradecer aos 45 senadores e senadoras que assinaram o nosso requerimento para uma CPI independente, uma CPI ampla, que abranja a União e as verbas federais destinadas para estados e municípios. Esse é um desejo que a população brasileira tem, legítimo, se mobilizou durante o final de semana, e eu agradeço aqui aos colegas senadores, a maioria do Senado, são 45 senadores. A ideia de investigar os gestores de estados e municípios recebeu apoio do líder do governo no Senado. Mas é fundamental, senhor presidente, que a comissão a ser instalada por decisão do Supremo Tribunal Federal possa investigar os atos praticados por agentes políticos e administrativos, não apenas da União, mas também dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, naquilo que diz respeito à gestão de recursos públicos de origem federal. Outro senador disse que somente o primeiro requerimento de CPI seria suficiente, pois também alcançará prefeitos e governadores. É natural que, por desdobramento lógico, a apuração de responsabilidades na seara federal chegue às searas estadual e municipal. Não há como fugir disso. Existem precedentes inúmeros nas casas legislativas e assim certamente será.